Nós não vamos compartilhar uma história hoje muito alegre. Talvez nós não vamos contar uma história onde Jesus operou um grande milagre em sua caminhada. Nós não vamos contar uma história talvez de salvação, de redenção. Mas nesta noite nós vamos falar a respeito de um jovem. Nesta noite nós vamos falar a respeito do filho. Nesta noite nós vamos falar a respeito de um homem que Deus tinha um sonho para ele. Do homem que Deus tinha um plano na vida dele. Do homem que Deus alimentou, creio eu, no seu trono o desejo de compartilhar as suas grandezas com ele. Nós vamos falar com um jovem hoje que Deus amou de uma tal forma que disse a ele: largue tudo, largue pai, largue mãe, largue o seu emprego, os seus bens e siga-me, porque eu te amei de tal forma que eu quero revelar coisas grandes, coisas ocultas que não sabem. Esta noite nós não vamos falar talvez uma mensagem pentecostal, mas é uma mensagem de reflexão para o meu e para o seu crescimento, igreja. É uma mensagem para me fortalecer e te fortalecer. A história nos conta que este jovem era um moço rico. Este jovem era filho de empresários. Esse jovem, ele tinha um grande patrimônio ali em Jerusalém. O seu pai era um homem, talvez, naquele tempo, que tivesse trabalhado, conquistado muito, adquirido muitas riquezas. O seu pai, ele conquistou muitas herdades. E creio eu, pela palavra, que este jovem era um filho único. Talvez poderia ser um caçula entre as mulheres. Talvez este jovem era o único herdeiro desta família, deste casal abençoado, próspero dentro de Israel. Mas também era um jovem que era temente a Deus, que ouvia a palavra de Deus. Era um hebreu, era um jovem que era dedicado na doutrina dos livros pentateucos de Moisés. Não adulterava, não roubava, não matava, não julgava falso testemunho, honrava o seu pai e sua mãe. Era um jovem que, além de ser rico, além de ser estudado, era também um jovem que vivia na lei de Deus. Era um jovem que amava a Deus, mas dentro da palavra. Era um jovem que vivia as promessas de Deus dentro do livro Pentateuco. Mas era um jovem que vivia uma tradição de família. Era um jovem que provavelmente ele estava esperando o seu pai falecer para poder tomar conta da empresa, tomar conta dos negócios, tomar conta da herdade, dos bens, dos patrimônios da família, para poder dar continuidade, o sucesso empresarial da família, o sucesso financeiro da família. Mas nesses dias, nesses tempos, também apareceu em Israel um homem, um moço, porque Jesus era um moço de 30 anos. Este moço aparece em Israel pregando, fazendo discípulos, chamando homens e mulheres para o seguirem, para o servirem, para fazerem parte, para ter comunhão e comungarem com o seu ministério, com o seu chamado. Jesus, este jovem, este moço de 30 anos,
dias e a buscar homens e mulheres para que o servissem. Aí também esteve várias mulheres que andavam com Jesus, uma delas Maria Madalena, uma prostituta que saía 7 demônios. Tinha também 2 irmãs, uma chamada Marta e outra Maria, irmãs de Lázaro. Conhecemos de Betânia, conhecemos também Maria, sua mãe, que seguia no seu ministério. E no decorrer dos 3 anos, Jesus conquistou muitos adeptos, Jesus conquistou muitos discípulos, Jesus conquistou muitas almas para o reino dos céus. Mas no meio da sua caminhada, não podemos relatar que data foi nesses 3 anos, se foi no começo, se foi no meio, se foi no fim, mas neste interim destes 3 anos, Jesus fazendo a sua obra missionária com os seus discípulos, Jesus abençoando, Jesus curando, Jesus evangelizando, e Jesus estando num certo lugar, vem até este jovem rico, este filho de empresário, e se ajoelha aos seus pés e diz: bom mestre, o que eu farei para herdar o reino dos céus? Jesus diz uma palavra para ele: ninguém é bom senão a Deus. Ninguém é bom senão a Deus, igreja. Jesus quis mostrar para aquele jovem que todo homem tem falha, que todo homem tem erros, que não há homem perfeito, só há o nosso Deus. Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amigo, Ele é conselheiro, Ele é companheiro em todas as horas, e Ele nunca nos abandona. Amém, igreja? Amém. E Jesus começa a ensinar aquele jovem. Vejo eu aquele jovem sentado no chão, Jesus talvez sentado numa pedra, e Jesus começa a observar a sabedoria daquele jovem. Ele conhecia a palavra, ele conhecia a letra, ele conhecia a Sagrada Escritura. Não havia o Novo Testamento naquela época, mas havia os livros pentateucos, históricos, sapienciais e proféticos. E a Bíblia nos relata que este jovem era hábil dentro da palavra. E Jesus fala: não adulterarás. Jesus fala os 10 mandamentos que está em Êxodo 20. Que aquele jovem ousado, cheio de sabedoria, pelo que eu entendo dentro da palavra, muito audaz e sagaz, realmente um jovem que estudava, um jovem que tinha interesse, um jovem que tinha aptidão e desejo e sede e vontade de servir a Deus. Ele fala: Senhor, eu tenho feito tudo isso, eu não peco, eu não adultero, eu não roubo, eu não julgo falso testemunho. Senhor, eu só tenho adorado o único Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus olha para aquele jovem e ama aquele jovem. Que Deus que não ama aqueles que amam a tua palavra. Como nosso Deus não amará um discípulo, como nosso Deus não amará um servo obediente, como nosso Deus não se afeiçoará a um servo que se apegue a Ele com todo carinho, com todo amor e com toda dedicação. A palavra fala que Jesus contempla aquele jovem rico e ama-o de uma tal forma, porque aquele jovem, ele amava a palavra, aquele jovem amava
Tiago, como Judas, não Iscariotes, porque são dois Judas